Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Licitações do Zero, agora a nossa terceira aula em que nós vamos desenvolver um outro tema muito importante. Nas aulas anteriores a gente falou sobre o que é uma licitação pública, do porquê que ela existe, qual a importância do edital e por que que a empresa precisa se preparar bem antes de entrar em qualquer disputa. Agora nessa aula a gente já vai avançar para uma parte muito mais prática, que é onde encontrar licitações públicas. Essa é uma das perguntas mais comuns de quem está começando, ou seja, ela se pergunta, meu Deus, onde que eu posso encontrar e buscar licitações? Muita gente sabe que o governo ele compra produtos, contrata serviços, realiza obras, firma contratos, mas não sabe onde essas oportunidades aparecem, não sabe onde buscá-las. E aqui eu quero começar com uma ideia bem importante, porque não basta saber que existem licitações. Você precisa saber onde procurar e como identificar a oportunidade que realmente faz sentido para você, faz sentido para sua empresa, faz sentido para a empresa que você presta serviço. Porque um erro muito comum de quem está começando é sair procurando licitação de qualquer jeito, em qualquer portal, sem um filtro e sem uma estratégia do que exatamente vai buscar, do que está buscando. E o resultado é quando uma pessoa procura muito edital, ela fica perdida, não sabe por onde começar e acaba desistindo propriamente daqueles editais que ela encontra e que ela acaba não tendo um norte. Por isso, nessa aula, a gente vai organizar esse caminho, buscar iniciar essa construção e você vai entender quais são os principais locais de pesquisa, como fazer uma busca por palavra-chave, como olhar para um objeto da contratação e como começar a montar uma rotina simples de monitoramento, onde você vai monitorar diariamente, semanalmente, mensalmente, todas as licitações que você pode participar. Em primeiro lugar, você precisa conhecer o Portal Nacional de Compras Públicas, mais conhecido pelos gestores públicos e pelo público em geral como PNCP. PNCP ele é uma plataforma oficial criada para centralizar todas as informações sobre contratações públicas. Lá você vai encontrar editais, avisos de contratação, ata de registro de preço, contratos e planos de contratação que os órgãos venham a fazer. Para quem está começando, ele é uma excelente porta de entrada, porque lá reúne informações de diferentes órgãos e de diversas entidades públicas, né? Que é como está aí no nosso primeiro slide, que ele mostra onde encontrar essas oportunidades. Ele a gente cita, né? O PNCP, o Compras.gov, os portais estaduais e municipais, porque sim, as prefeituras e os estados divulgam em seus sites, em suas plataformas e sites oficiais, plataformas privadas, que a gente sabe que tem diversas hoje plataformas que trabalham com editais, trabalham com licitação, diários oficiais, diariamente, pessoal, uma rotina que você tem que ter. Eu tenho essa rotina. A primeira coisa que devemos fazer de manhã é olhar o Diário Oficial da União, porque a partir dali a gente vai ter uma baliza para olhar os diários oficiais de todos os estados. Mas o Diário Oficial da União publica licitações e contratações todos os dias. Por isso que temos que criar essa rotina de monitoramento, tá? Eu estou mostrando aí para vocês agora, deve estar aparecendo já aí na tela, o site do PNCP. Essa é a plataforma principal que nós vamos trabalhar, tá? Então essa é a página inicial, você vai acessar ali, vai clicar aqui na parte de contratações e aí você já vai poder entender um pouco do que é o PNCP e iniciar as suas buscas, tá? O PNCP, ele é um dos principais ambientes que o aluno iniciante ele precisa conhecer, tá? Por quê? Porque ele concentra informações importantes sobre as contratações públicas, tá? No PNCP você vai pesquisar editais, avisos de contratações, tá? Isso permite que você encontre oportunidades abertas ou consulte também. Isso é bacana para quem é consultor, por exemplo, e quer estudar editais. Porque lá você vai encontrar as licitações abertas, licitações em andamento e licitações que já encerraram. Então ali você também já vai poder iniciar sua gama de estudo e entender como foram licitações passadas, tá? Mas vou dar para você uma orientação extremamente importante, porque no começo você não precisa tentar entender todas as funcionalidades do portal, porque ele é muito amplo. O PNCP ele abre, quando você vai fazer uma busca, diversos filtros que você pode utilizar.
tá? Então você tem que começar pelo básico. Buscar editais relacionados à sua área de atuação, à área de atuação da empresa que você presta serviço. Por exemplo, se a empresa trabalha com alimentação, você vai pesquisar termos específicos, palavras-chave, ligados à alimentação, gêneros alimentícios, refeição, merenda, que tem muito nas licitações estaduais. Trabalha com limpeza, pesquisa limpeza, conservação, higienização, os produtos que podem ser fornecidos pela empresa. Se trabalha com engenharia, por exemplo, a gente tem a construção, você vai pesquisar sobre obra, reforma, manutenção, projetos, pavimentação, a parte de arquitetura, você vai pesquisar regularização fundiária, plano diretor, tudo que envolva o objeto do produto que você tem a oferecer. Né? A área de comunicação, que é muito ampla, tem tido muita licitação, por exemplo, você vai pesquisar publicidade, redes sociais, marketing, digital, live marketing, comunicação institucional, assessoria de imprensa. O conceito básico é você saber buscar palavras-chave e com isso filtrar o melhor edital para que você possa participar, porque outro ponto que tem muita licitação é a licitação de TIC, licitação de tecnologia, que você vai pesquisar o software, os sistemas e tudo que você pode oferecer. O segredo mesmo é transformar a sua área de atuação em diversas palavras-chave que você possa pesquisar e buscar os editais que você tenha interesse em participar e que você tenha a qualificação necessária para estar atuando depois nesse contrato, tá? Então, a palavra-chave ela se torna essencial para um início de trabalho, para um início de busca dentro do PNCP. Eu estou mostrando na tela para vocês agora uma busca. Vamos simular. Vamos fazer uma limpeza aqui das palavras-chave, vamos deixá-la limpa e agora a gente vai buscar. Vamos colocar aqui reforma, tá? Ó, colocamos reforma, viemos aqui e colocamos aberto, né, para você poder buscar e fazer sua proposta e vamos pesquisar. Tá? Perceba que buscando pela palavra-chave ajuda muito a filtrar as oportunidades relacionadas ao que a empresa faz, ao que a empresa atua. Não adianta a gente também olhar para tudo. Você precisa olhar porque tem conexão com a realidade da sua empresa para aquilo que o objeto que ela fornece você consiga prestar esse serviço e participar dessa licitação. Então você faz a pesquisa simples e a partir dali você começa a fazer um filtro de todas as licitações que aparecem. Seguindo aqui, pessoal, um outro portal que eu digo que é o segundo portal mais importante para buscarmos, eu estou colocando para vocês aí na tela também o link que para você acessar, que é o compras.gov.br, que ele é o portal de compras do governo federal. Ele conecta os fornecedores que são interessados em vender para o governo e a administração pública soluções de mercado. Ou seja, para quem busca atuar em contratações federais, conhecer o Compras.gov é extremamente importante. Então você vai acessar o comprasgov.br, inclusive quando você está assistindo a aula, se você está assistindo pelo computador, pega o celular, se você está assistindo pelo celular, pega o computador, acessa o Compras.gov, que é importante você começar a fazer essa leitura, fazer essa ambientalização do portal de compras do governo federal, porque ele é relevante para os fornecedores, ele é utilizado em contratações públicas federais, ele exige um cadastro e uma atenção às regras do sistema que você tem que ter e já deixar sua empresa pronta e habilitada para isso, e ele é relacionado ao SICAF para o cadastro de fornecedores. Então é extremamente importante que você esteja com ele na ponta dos cascos, assim, para que você esteja afiado com o Compras e com o SICAF para que a sua empresa esteja extremamente legalizada para participar de licitações, tá? Esse portal ele é muito importante para quem quer vender para órgãos federais. Tá? Aqui o fornecedor ele pode acessar informações, sistemas, orientações relacionadas às compras públicas, tudo ele vai ter acesso, então é importantíssimo que esse cadastro esteja bem feito, porque é ali que você vai ter o teu norte para participar disso, tá? O SICAF, que é o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, para quem quer vender para o governo federal, entender esse cadastro fornecedor e manter a empresa regular é um passo muito importante, porque estar com o SICAF irregular é desclassificação da empresa na certa de qualquer licitação, tá? Mas essa aula ainda não é o objetivo da gente trazer esse cadastro completo.
e nem explicar todos os detalhes do sistema, porque isso vai ser tratado em outro momento. Nosso objetivo aqui é que você saiba onde as oportunidades podem aparecer e que você comece a se familiarizar com os principais ambientes de contratação que temos disponíveis no nosso país, tá? Então, uma atenção para quem está começando é que, primeiro, você tem que aprender onde pesquisar, tá? Depois você aprende a ler o edital. E aí, em seguida, você começa a organizar os documentos da sua empresa, da empresa que você presta o serviço, para que depois, aí sim, você faça uma avaliação, avalie a sua participação e não entre em disputa sem que você entenda aquela oportunidade que está sendo proposta. Isso é essencial para que você não entre em licitações perdido e de fato entre por entrar e acaba perdendo por não ter tido uma boa organização. Além do PNCP e do compras.gov.br, existem portais de compra estaduais e municipais. Sim, os estados podem fazer as licitações através dos seus portais e os municípios também podem fazer isso, tá? Governos estaduais, prefeituras, câmaras municipais, autarquias e outros órgãos, eles podem utilizar os próprios portais ou plataformas que são contratadas para conduzir as suas licitações. Gente, tem diversas plataformas que hoje estão aí à disposição, privadas, que atuam no âmbito público fazendo as licitações dos órgãos. Então, por isso, se você quer vender para os órgãos da sua cidade, da sua região ou do seu estado, você precisa criar o hábito de acompanhar os portais locais, porque ali estarão as licitações específicas da sua região e do seu município, tá? Porque uma empresa de pequeno porte, por exemplo, ela não vai atuar nacionalmente no começo, ela vai atuar em ramos específicos, em regiões, macro-regiões específicas dos estados, e é aí que você tem que fazer essa busca nos portais públicos da região. Então, as melhores oportunidades para começar, talvez elas não estejam, como eu falei, em grandes licitações nacionais, mas em contratações menores, contratações regionais próximas das cidades, da realidade da sua empresa, porque vai facilitar você atuar também na região, até pela questão da tua equipe, da tua atuação que você possa alocar e quem sabe numa disputa de preço é um ponto estratégico para que você possa competir ainda mais, porque muitas vezes o iniciante ele quer começar disputando contratos muito grandes, com exigências que são complexas e a concorrência acaba sendo elevada e com isso um alto risco de execução. Então, para começar, pode ser mais inteligente você buscar uma oportunidade menor, mais compatível com a sua estrutura e com a sua experiência, que você com certeza vai ter muito mais chance de ter êxito nessa licitação, porque nem sempre a maior licitação de maior valor, de maior vulto, ela é a melhor oportunidade. Então, comece com o que é compatível pela sua estrutura, avalie a sua capacidade, avalie a logística, analise as exigências técnicas que são exigidas nesse edital e aí busca com isso uma oportunidade que é coerente com a sua realidade enquanto empresa. Normalmente, ao abrir um site de uma prefeitura ou do governo estadual, esses sites eles já são específicos e trazem abas trazendo que falem sobre licitações e que falem sobre contratos públicos. Então lá você vai poder buscar as licitações, os editais abertos, os pregões, concorrência, tudo que estiver disponível de licitação no município que você busca, ele vai estar lá disponível. Cada órgão ele pode organizar de um jeito, então é importante que você aprenda a navegar. Abra o site das prefeituras da sua região, navegue por eles e busque ali se adaptando e entendendo como que funcionam esses portais. Vamos falar um pouquinho agora sobre as plataformas privadas de licitação. Nós tivemos um boom, né, nas plataformas privadas que fazem essa atuação, que fazem um trabalho para as prefeituras e alguns governos estaduais, inclusive em órgãos públicos federais, tá? Além dos portais públicos, muitas licitações acabam ocorrendo nessas plataformas privadas, porque elas funcionam como um ambiente eletrônico onde são organizados e realizados pregões, concorrências, disputas, o envio das propostas, documentos, fase de lance, tudo. Os sistemas hoje estão muito bem estruturados, inclusive uns muito conhecidos já no mercado da licitação. E são diversas as plataformas que estão ali, algumas mais utilizadas por municípios, outras mais por estados, por consórcios públicos, entidades específicas. O órgão que acaba escolhendo qual será a empresa e o portal. Para quem está começando, o ponto principal é entender que nem toda licitação acontece no mesmo sistema. Tá? Então, temos que estar preparados, porque você pode encontrar um aviso de uma contratação em um portal público
mas a disputa, ela acontece em uma plataforma eletrônica. E você pode estar lá buscando no PNCP, o edital ele aparece como se fosse disponibilizado no Compras ou propriamente no PNCP, e na verdade essa licitação ela vai ocorrer em um outro site, um outro portal que você tem que também fazer um cadastro e manter ele atualizado para que você possa participar. Por isso que você deve prestar muita atenção no que diz no edital, porque logo no começo do edital, ele vai falar para você aonde que vai ocorrer essa concorrência quando ela for de forma eletrônica. Existem ainda muitas concorrências que são no âmbito presencial, mas a maioria hoje está indo para o ambiente eletrônico. Então você deve ler o edital e prestar muita atenção onde a proposta deve ser cadastrada, qual o sistema de disputa, se é necessário um cadastro, um credenciamento prévio para que você envie documentos comprobatórios da sua empresa ou da empresa que você representa, para poder fazer esse cadastro e você ser um procurador e possa atuar dentro da licitação. Se existe um custo para o acesso, porque alguns portais eles cobram por licitação um valor ou cobram mensalmente um valor para que a empresa esteja cadastrada e possa participar de diversas licitações. Qual é o prazo do cadastramento dessa proposta? Você tem que estar muito atento, não deixar para o último dia, para a última hora, para o último momento, que às vezes o sistema pode sair do ar e você não consiga justificar ou você fica sem internet e é complicado de fazer uma justificativa. E principalmente quais são as regras operacionais da plataforma. Tem plataformas que possuem regras específicas sobre isso, tá? Isso é são alguns questionamentos que a gente faz no próximo slide, que fala sobre a atenção ao sistema de disputa, que é o que a gente falou agora, sobre esses pontos de atenção que devemos ter quando formos olhar o edital, porque isso também faz parte de uma estratégia que a sua empresa deve ter para atuação dentro de licitações. Os diários oficiais e os avisos de licitação são dois canais importantíssimos para a busca de editais e de contratos que você possa vir a atuar. Os avisos de licitação eles são publicados em diários oficiais da União, dos estados, dos municípios ou em meios de divulgação oficial de entidades. Para você que é um aluno iniciante, o diário oficial ele pode parecer um pouco mais difícil de acompanhar porque você tem que fazer uma busca e porque tem muitas publicações e informações que são diversas. O diário oficial, principalmente o da União, é dividido em 3 seções, então você deve se ambientar muito com o portal para poder entender como ele funciona e como que você vai fazer uma busca. Mas ele continua sendo uma fonte importantíssima de busca, especialmente para quem atua com monitoramento profissional de oportunidades, que no caso os consultores que ficam buscando oportunidades para oferecer aos seus clientes, o diário oficial é importantíssimo que você esteja ambientado com ele e saiba fazer a busca das licitações. Mas se você está começando, não precisa você passar horas lendo o diário oficial. Meu Deus, vou fazer uma busca, vou abrir o diário oficial, vou ler ele inteiro aqui. Não é isso que é essencial de você fazer todos os dias. Mas você precisa saber que ele existe e que muitos avisos de licitação também passam por ele e são um tipo de publicação, é um ambiente que você pode buscar. Porque o importante não é depender somente de uma única fonte. Porque quanto mais organizado for a sua rotina de buscas, menor é a chance de você perder oportunidades relevantes. Porque se você às vezes deixa de buscar uma oportunidade, um edital, você perde ela e depois você diz, putz, comi bola aqui, não consegui participar da licitação por um dia que eu olhei errado. Então tem que ter muita atenção. Um questionamento que eu quero fazer para vocês é como saber se uma oportunidade merece atenção? Isso é essencial porque são diversas perguntas que você deve se fazer. Porque você já sabe agora onde encontrar as licitações. Então a pergunta mais importante é: como saber se vale a pena você olhar, abrir e estudar uma oportunidade? E aqui eu quero te dar uma dica, quero te dar um filtro inicial que você deve fazer enquanto empresa, enquanto consultor. Quando você encontrar uma licitação, observe alguns pontos. Primeiro, o objeto. Você tem que entender o que aquele órgão específico ele quer contratar. Entender o objeto, fazer a leitura do objeto. Tá? O segundo, o local da execução. Aonde que vai ser executado esse trabalho? Onde vai ser prestado esse serviço? É na minha cidade? É em uma cidade da região? É em outro estado? Essa leitura é extremamente importante para você fazer sua formação
de preço, inclusive, você deve saber aonde que o produto, que o serviço será prestado ou o produto será entregue. Outro ponto é o prazo. Você tem que pensar que de hoje para amanhã você não formula a proposta. Você precisa de tempo para analisar e preparar uma proposta e preparar um estudo de valor para que você possa participar disso. Porque com isso você faz o estudo do valor estimado. Você precisa saber se o valor estimado é compatível com aquela contratação a qual você quer participar. Isso é extremamente importante, o estudo. Um outro fator é o critério de julgamento. Você precisa entender se a licitação é de menor preço, maior desconto, técnica e preço, só técnico ou qualquer outro critério. É importante para você também formular. Então você vê, a gente está fazendo uma escala onde um ponto vai conectando com o outro para a gente chegar no final, que é uma elaboração de uma proposta robusta e qualificada para que você possa participar. Então toda análise é extremamente importante. E esses dois próximos pontos eu considero o grande finale para você saber se vai participar de uma licitação ou não, e é o que você deve analisar de um edital. Primeiro é as exigências da habilitação, que é para entender se tua empresa tem todos os documentos necessários para participar dessa licitação que você está buscando. Capacidade técnica, capacidade de atendimento, habilitação jurídica, habilitação econômico-financeira, habilitação técnica, tudo isso é importantíssimo. E por fim, você tem que saber da sua capacidade de execução. Por quê? Não basta vencer, tem que conseguir executar. Então você precisa saber se a tua empresa, se o teu serviço, o que você vai prestar, você vai conseguir executar com excelência para que depois você não tenha problemas com a administração pública por não saber, não conseguir e não terminar aquilo que você começou. Tá bom? Antes de você baixar e estudar todas as oportunidades e os anexos que você tem que fazer, você vai fazer esse filtro, vai fazer essas perguntas porque ele vai te ajudar a decidir se a oportunidade merece uma análise mais cuidadosa, os pontos específicos que você tem que tocar e a partir daí você poder tocar a tua proposta da tua licitação, porque esse filtro vai evitar de você perder tempo, porque nem toda licitação que aparece para sua área é uma boa oportunidade, tem muita pegadinha, tem muita licitação que é ruim, porque às vezes o objeto parece interessante, mas a execução é em outro estado, a logística não compensa, às vezes você vai ficar pagando para trabalhar, porque o valor parece alto, mas a exigência técnica ela é incompatível com a sua empresa. Então, às vezes, o prazo está muito próximo, não dá tempo de preparar uma proposta responsável, que você consiga demonstrar o teu serviço. Não vai, tá? Porque a empresa, às vezes, ela até consegue fornecer, mas ela não tem o atestado de capacidade técnica exigido. Isso também vai te eliminar, vai te inabilitar e tu perdeu muito tempo nessa licitação, e aí por isso que você precisa olhar e ser estratégico em qual licitação você vai participar, em qual licitação você vai entrar, tá? Bom, a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa aula, ela é um pouquinho mais longa essa, mas a gente precisa entender que você tem que criar uma rotina de monitoramento. Sim, licitação e edital, ela é uma rotina que você tem que ter. O monitoramento de editais é uma rotina, porque eu quero deixar uma orientação muito prática para você. Quem quer entrar no mercado das licitações, ela precisa criar essa rotina, porque não adianta pesquisar uma vez por mês somente, de forma aleatória, sem um critério, e você acha que vai encontrar a oportunidade perfeita. O ideal é que você defina uma frequência na tua rotina. A vida da gente é feita de rotinas e na licitação não é diferente, porque você tem que estar ligado em todas as oportunidades. Então, pode ser diariamente, se você já quer atuar de forma mais ativa, como sua empresa, ou da área de licitação da empresa, ou como um consultor que quer demonstrar o serviço para aquele teu cliente, então diariamente você ficar buscando licitações, ou você pode pegar e buscar 2, 3 vezes por semana, para não ficar também naquela paranoia de ter que ficar buscando toda hora, mas o importante é você ter método, é você manter esse método, você montar uma planilha bem simples, abre o Excel, você monta uma planilha com as oportunidades que são encontradas para que você possa também fazer esse filtro. Tá? Então monta uma planilha, coloca lá o órgão, o número da licitação, o objeto, data da sessão, qual portal vai ser feita essa licitação, que é importantíssimo, valor estimado, bota um filtro de exigências, o status da análise que você está fazendo desse edital e a decisão. Analisa, descarta, acompanha, vamos para cima, vamos fazer a proposta. Então, o importante é você ter organização.
Organização é essencial e principalmente sempre mantenha os dois links, o do ambiente onde vai ser feito essa concorrência, ou seja, o site, e o do PNCP. Bota lá que lá você vai ter todas as informações já certinhas para que você possa manter esse filtro e deixar ele redondinho para não perder nenhuma licitação. Por quê? Porque a rotina, ela evita de você perder as oportunidades e muda a forma de você ver o mercado completamente, tá bom? Porque você deixar de procurar uma licitação de forma desesperada, você começa a construir uma inteligência, tá? Você começa a construir a tua rotina, onde você diz, agora eu sei filtrar, eu sei buscar uma licitação, porque com o tempo você passa a perceber que quais órgãos que contratam mais, quais os objetos que mais aparecem, quais as plataformas são mais usadas, aí você vai mantendo sempre o teu cadastro focado naquelas plataformas, quais são as exigências que mais se repetem, então às vezes quais são os atestados mais pedidos, você começa a deixar tudo isso pronto e mais atualizado. Isso é estratégia. Licitação não é sorte, licitação é estratégia e você precisa ser extremamente estratégico para montar, inclusive, a sua proposta, sua documentação. Vamos falar um pouquinho rapidamente aqui sobre os erros comuns de quem está começando, tá? Isso é tranquilo, é simples, tá? Então, antes de encerrar, eu quero listar alguns erros comuns nessa busca por licitação, tá? O primeiro é pesquisar nos portais sem uma palavra-chave definida. Tua empresa, como eu falei, ela precisa ter o filtro das palavras-chave que ela vai buscar ao longo do mês, ao longo da semana, que é através dos objetivos e dos objetos que você presta. Então, a pessoa entrar no portal e começar a olhar de tudo vai gerar uma confusão, vai ficar perdido, não vai saber buscar. O segundo erro é olhar apenas o valor estimado. Se você está buscando só o valor alto chama atenção, mas não significa que é uma boa oportunidade. Tá? O terceiro erro é você ignorar prazo. A sessão, às vezes, ela está muito próxima e não tem tempo para fazer uma análise adequada. Isso é um erro gigante, porque às vezes você vai entrar por entrar, você vai perder tempo e às vezes vai perder tempo de participar de uma licitação realmente que é boa. E o quarto erro é você não verificar a plataforma da disputa. Já aconteceu muito da empresa encontrar o edital, mas não percebe que precisa de um cadastro do sistema. Às vezes esse cadastro demora 24, 48, 72 horas. E aí, rapaz, você perdeu uma licitação que poderia ser boa por você não ter se ligado da onde. Você pode ter captado essa licitação 15 dias antes, mas você foi ver que o portal que ela ia ocorrer 3 dias antes, às vezes você não consegue nem. E é o que o pessoal dos portais tenta nos ajudar, tenta ajudar muito para dar celeridade ao cadastro, mas às vezes é tarde demais, não tem como. Outro erro é não salvar as oportunidades encontradas, tá? Depois você viu no PNCP, acessou, não baixou o link, não mandou no próprio grupo do WhatsApp consigo mesmo o link daquela licitação que você encontrou e depois você não acha mais. Você diz, meu Deus, cancelaram a licitação, caiu, foi suspensa. Na verdade, você só perdeu o link, você não vai poder acompanhar. E o último erro, eu acho que esse aqui é o principal e mais importante que a gente tem que evitar, que é você não ler todos os anexos. Porque muitas das obrigações importantes, elas não estão somente no edital, no documento principal, mas elas estão no termo de referência, estão na minuta do contrato, estão na planilha de custos, estão em planilha de serviços essenciais complementares e nos demais anexos. Às vezes você perdeu um documento, perdeu uma exigência que estava nesses anexos e a tua empresa é desclassificada, inabilitada por um erro primário, que você não pode e não deve cometer. Então leia sempre todo o edital, principalmente os seus anexos. Para fechar essa aula, pessoal, vamos recapitular um pouquinho, porque hoje você aprendeu que existem vários locais para encontrar licitações abertas, para você estudar licitações que estão em andamento, para você estudar licitações que já foram encerradas. O PNCP é uma das principais portas de entrada que temos para você iniciar. O Compras Gov é muito importante para contratações federais e também existem os portais estaduais, municipais, plataformas privadas e os diários oficiais. Então você aprendeu que a busca deve começar pelas palavras-chave relacionadas à sua área de atuação dentro desses portais, mas também você viu que nem toda licitação encontrada vai ser disputada, porque você precisa fazer aquele filtro inicial, objeto, prazo, local, valor, critério de julgamento, documento, capacidade de execução e, por fim, criar aquela rotina de monitoramento, porque senão você vai depender de sorte e a sorte, ela vem, mas ela não vai
te acompanhar sempre. É aquela frase que eu vou falar durante todo o curso. Licitação não é sorte, é estratégia. Você precisa ser estratégico, você precisa ter rotina. Então, com isso você vai ter com certeza um êxito muito maior na sua rotina de licitações. Então, agora eu quero deixar uma tarefa prática para vocês, tá bom? Vão rabiscar aí o material que vocês têm à disposição, ou vai escrever no tablet, vai escrever no caderno. Eu quero que você escolha uma área de atuação e faça uma busca simples por licitações. Vamos estudar o portal hoje, vamos fazer lá no PNCP, tá? Que é o nosso portal inicial. Então você vai buscar pelo menos 3 palavras-chave da área de atuação relacionado ao teu produto ou serviço, tá bom? E aí você vai anotar, não vamos fazer a planilha do Excel ainda, mas você vai anotar qual órgão, qual objeto, qual o prazo, a plataforma e se a oportunidade faz sentido ou não. Então nós já vamos fazer nossa primeira análise inicial de um edital encontrado, tá certo? A gente não vai participar, por óbvio. O objetivo é a gente aprender a pesquisar e começar a desenvolver um olhar crítico sobre as licitações que nós estamos vendo. Tá bom? Porque na próxima aula nós vamos aprofundar um ponto que é essencial, que é como ler um edital sem se perder, que é o ponto inicial da leitura. Então você encontra essa oportunidade que é importante, mas a gente vai estudar ainda e ler, entender o edital, porque é realmente onde mostra se você pode ou não participar e entrar nessa disputa. Tá certo, pessoal? Até a nossa próxima aula de licitações do zero. Agora você vai dar uma estudada, vai dar uma ambientalizada com o PNCP, vai dar uma ambientalizada com os editais que você encontrar e nós nos encontramos na próxima aula.